Olá, tudo bem? Eu sou a Clarissa, acadêmica de medicina da Faculdade Atenas de Sete Lagoas. Vou apresentar para esse programa sensacional, né, que é o Saúde em Foco, do canal Atenas, eu juntamente com o meu grupo. O tema de hoje do programa é sobre a hérnia diafragmática. Então vamos lá? Os integrantes do grupo, né, que irão falar aqui para vocês, a Ana Laura, eu, Gabriel Figueiredo, Larissa, Lavínia, Luiz Gabriel e Rita de Castro. Iremos trazer abordagem anatômica, fisiológica, histológica, embriológica, genética e de bioquímica. Mas, de antemão, eu gostaria de contextualizar para vocês entenderem o que é a hérnia diafragmática. A hérnia diafragmática, como aqui no desenho nos mostra, é um defeito ou um buraco do diafragma, e o músculo, né, o diafragma é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. E aí, quando há uma herniação diafragmática, alguns órgãos ou estruturas da cavidade abdominal, elas irão serem herniadas para a cavidade torácica. Contextualizando, é o fígado, né? E aqui as alças intestinais. Vamos lá. Antes da gente falar somente sobre a doença, a gente precisa abordar, né, a abordagem, trazer a abordagem da anatomia e entender quem que é esse diafragma, né? O diafragma, ele tem nessa forma de paraquedas, ele é uma divisória músculo-tendínea, que a gente pode ver aqui, ó, com dupla cúpula, que aqui a gente tem a cúpula, né, direita, que é a cúpula esquerda, e aí ele vai ser o principal divisor dos órgãos abdominais e dos órgãos torácicos. A gente tem aqui a cúpula direita, a cúpula esquerda, a gente observa, né, que ele possui uma parte côncava, que ela é voltada para a parte torácica, e a parte convexa, que é voltada para a parte abdominal. E o que a gente pode perceber também, fazendo uma analogia? No caso, essa parte superior, né, do diafragma, ela é como se fosse o assoalho da região torácica. E o teto do diafragma, aqui na parte inferior, a gente tem aqui por dentro o teto, que é como se fosse o teto da cavidade abdominal. Aqui a gente tem as fibras musculares e aqui a aponeurose, né, que é a parte tendinha, né, desse músculo. E aí a gente divide, para facilitar a localização, né, do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista de exame de imagem, enfim. A gente tem a divisão aqui anatômica, que primeiro essa parte aqui é a parte external, né, essa parte external, ela surge de duas alças musculares a partir da face posterior do protésto ticoide. Então essa parte aqui, ela estará aqui, mais ou menos nessa região aqui, ó, posteriormente ao protésto ticoide. Na parte costal, que a gente tem a parte costal direita e a costal esquerda, elas surgem, né, das faces internas de 6 cartilagens costais inferiores. E aí, essas, no caso, né, as cartilagens costais inferiores e cada costela adjacente, para cada lado, né? E elas interdigitam com o músculo transverso do abdômen. Já a parte lombar, que é essa que a gente está vendo aqui atrás, ela surge de 2 arcos aponeuróticos, olha eles aqui, arqueados, né, mais os ligamentos arqueados lateral e medial, e aí, a partir das vértebras lombares, ele se encontra fixado medialmente em frente ao processo transverso da primeira vértebra lombar e lateralmente a segunda costela inferior. Então, exatamente o que a gente viu nessa, olha aqui, costela torácica e a costela 11ª e 12ª, inserindo aqui, ó, por volta da 12ª, né? Já iniciando quase aqui em L1, né? A gente pode perceber aí a costela, a 12ª costela, com essa inserção aí do músculo diafragma. O diafragma, ele precisa de alguns hiatos ou forames que irão fazer a comunicação, né, de algumas estruturas do tórax e do abdômen. Quais são? Existem 3 grandes hiatos e forames, que são a passagem, né, de vasos sanguíneos, nervos, vasos linfáticos. Então, essas 3 grandes aberturas, a gente vai aprender aqui agora, que é sobre, aqui ó, a gente tem o hiato da veia cava, né, ele é mais arredondado e é o superior, vamos dizer assim, dessa vista, né, essa vista que a gente está tendo é uma vista inferior. Então, a gente tem o hiato aqui da veia cava, o hiato esofágico, que é por onde passa o esôfago, que vai posteriormente aqui, se tivesse uma imagem aqui, seria o estômago nessa região, e continuidade, né, entre o esôfago e o estômago, e a gente tem esse hiato aqui, que é o hiato aórtico. E, consequentemente a isso, a gente pode perceber nessa imagem alguns nervos que são extremamente importantes, né, que são os nervos esplânicos e frênicos. O esplânico está aqui, e os frênicos, direita e esquerda, estão aqui, ó, direita e esquerda. Quando a gente pensa na função do diafragma, a gente logo pensa na função principal dele, que é a função respiratória.
Então, a gente tem, né, a inspiração nessa primeira imagem e a expiração aqui. Quando a gente tem a inspiração, eu vou explicar um mecanismo no próximo slide que tem mais a ver com a fisiologia, mas aqui dá para a gente ver que a participação dele durante a inspiração, ela é grande, porque ele precisa se contrair para que, né, os músculos intercostais externos se contraem, a cavidade torácica expande. Consequentemente, a gente vai explicar por que isso ocorre no próximo slide. E aqui a mesma coisa, o diafragma relaxa, os músculos intercostais internos, eles vão se contrair, e aí haverá, né, um aperto aí nessa caixa torácica como forma de impulsionar esse ar para fora, né, do corpo. Continuando aqui a função e inervação, a gente tem aqui algumas estruturas, mas essa vista é a vista superior, né? Então, a gente tem aqui o pericárdio, aí a gente vê aqui, olha, o tendão do diafragma, no caso aqui esquerdo, direito, e aí a gente observa o assoalho dos órgãos torácicos, né? Que aí a gente tem o coração, aí tem os pulmões, no caso, ficariam aqui sobre essas regiões aqui. Então, vamos entrar agora nessa questão da patologia. Quando a gente pensa na hernia diafragmática, a gente pensa no quê? Como eu já disse para vocês, ela pode ser tanto esse defeito que acontece na musculatura, ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida. Quando a gente pensa na hernia diafragmática congênita, ela é um resultado de uma falha do tecido, no caso do diafragma, no feto, durante a gestação, sendo a maioria das vezes de causas desconhecidas. Então, como a gente vê aqui, ó, nessa imagem, esse feto, ele teve uma herniação na região aqui do lobo esquerdo do fígado, das alças intestinais e parte do estômago. Quando há um defeito nesse diafragma, vai existir essa herniação desses órgãos para o tórax, que há uma lateralização, no caso do coração, para a direita aqui, e a compressão desse pulmão esquerdo e, consequentemente, uma sobrecarga nesse pulmão direito. Quando a gente pensa na questão da hernia diafragmática congênita, ela pode existir de algumas formas, né? Essa falha no tecido, ela pode ocorrer, seja aqui nessa região mais posterior, né? Ou na região de uma forma mais anterior, ou em uma região mais central. E lembrando que a gravidade, ela vai ocorrer, no caso, na dimensão dessa herniação e também na causa, né, que foi gerada essa herniação. A hernia diafragmática adquirida é uma outra forma, né, de ter a doença, ou seja, ela pode ser adquirida através de uma lesão traumática, penetrante, contusa, né, no caso do diafragma, e geralmente ela acontece pelos acidentes de trânsito, quedas, outro tipo de trauma. E também por complicações de cirurgias do abdômen no tórax. Aqui a gente está vendo, ó, houve uma herniação aqui do diafragma, e aqui a gente tem o estômago, comprimindo o pulmão esquerdo, o coração ele volta-se mais para o lado direito, e aqui a gente tem também a herniação do colo, né? O transverso, das alças intestinais, começando a herniarem também. E aí, quando a gente pensa, né, e se caso acontecer essa situação, a gente tem que lembrar também, não só da anatomia, mas também da fisiologia, porque o músculo diafragma, ele é um músculo principal, né, na ventilação pulmonar, porque através dele que vai ocorrer a inspiração, e ele depois, na expiração, ele atua mais de forma mais passiva, que aí os outros músculos da região abdominal e os músculos acessórios da respiração que farão a função, né, de ajudar o ar a sair do corpo pelas vias aéreas. Então, durante a atividade muscular, ocasiona mudanças no volume da cavidade torácica, que, por seguinte, modifica as pressões intrapleurais e intrapulmonar, permitindo a passagem do ar de uma região de alta pressão para uma de baixa pressão. A gente vai entender isso melhor aqui, olha, nesse esquema. Aqui, né, a gente percebe que na inspiração, né, quando a gente inspira o ar, o músculo diafragma ele se contrai, né, e aí o que ele faz? Ele abaixa. E os músculos intercostais externos, eles contraem e elevam as costelas, que é aquele movimento lá de alça de balde, né? O volume da caixa torácica aumenta e os pulmões se distendem. Então, a pressão de dentro dos pulmões, elas reduzem para que o ar, né, possa ser inspirado, consequentemente, o ar, né, relativamente, no caso, a pressão de dentro dos músculos reduz o ar relativamente da pressão atmosférica, possibilitando a entrada dele. E aí, quando a gente tem a expiração, a gente observa que o ar inspirado, ele possibilita, no caso do diafragma, ele já volta à posição dele normal, né? Ele relaxa e se eleva. Então, os músculos aqui intercostais internos, eles tendem a baixar a musculatura da costela, o volume da caixa torácica diminui,
os pulmões se contraem, e aí a pressão, né, dos pulmões, ela precisa aumentar relativamente para que a pressão do ar que está lá dentro ele seja jogado para fora, né? Então, aí é um momento de saída, né, para o exterior através das vias aéreas. Isso aqui também está repetindo. Então, quanto mais na inspiração, os músculos intercostais, né, os músculos intercostais externos, como eu disse, e o diafragma, no caso, terá um aumento do volume, né, da caixa torácica e a diminuição da pressão para a entrada de ar. Na inspiração, da mesma forma. Porém, sem a participação do diafragma, ele vai participar, quer dizer, desculpa, de uma forma mais passiva, ele vai voltar à sua posição original e vai haver uma elevação dele. E aí, ele vai reduzir, né, vai possibilitar a redução do volume da caixa torácica e aumentar a pressão para que o ar saia pelas vias aéreas superiores. Então, quando o paciente, até chegar ao diagnóstico da hérnia diafragmática, o que a gente pode recorrer? O que nós futuramente, né, profissionais, nós iremos recorrer? Alguns exames de imagem. No caso aqui, a gente tem uma radiografia, né, que é de uma posição anteroposterior, evidenciando o nível do líquido hemitórax, olha aqui, esquerdo, desviando para o mediastino, que é aqui o coração, olha como o coração foi colocado mais lateralmente à direita, o que vai ser compatível, né? Quando a gente vê um exame de imagem desse, a gente vai perceber que é uma hérnia de disco. Aqui, a gente tem uma tomografia de tórax, né, evidenciando o estômago no meio, ao parênquima pulmonar, olha só, o estômago no meio, o parênquima pulmonar, e o desvio mediastinal para a direita, olha aqui. Bem. E aí a gente tem a ressonância magnética, a gente tem radiografia, a gente tem tomografia computadorizada, e nesse caso, a gente tem também, no caso dos fetos, né, a gente tem o ultrassom, que durante o pré-natal, a mãe consegue realizar, através do exame morfológico, geralmente o segundo exame morfológico, o médico que faz a ultrassonografia, ele consegue detectar se há uma hérnia diafragmática. E aí depois começa uma série de investigação, se está relacionado a alguma malformação, alguma anomalia, então recorre-se ao exame genético. E, então, vou continuar falando aqui com relação aos sinais e sintomas da hérnia diafragmática, no caso, né, os quadros menos graves, que é a dificuldade respiratória leve, uma dispneia leve, raramente manifesta-se, né, a manifestação ocorre mais tardiamente, né, na infância. Algumas vezes a manifestação ocorre depois do surto de enterite infecciosa. No caso da hérnia diafragmática grave, a gente tem, como eu disse, né, depende muito da causa e da gravidade. A causa e o motivo, né, e a situação que ocorreu a herniação, se ela é congênita, se ela é adquirida, se foi através, né, de algum trauma, de alguma queda, de algum acidente automobilístico, e aí vai se saber a proporção, né, o que foi lesado, em termos de, para a gente saber, no caso, como que será, qual que é o prognóstico desse paciente. Então, o paciente, né, geralmente apresenta uma dispneia, né, mais acentuada, devido à compressão do pulmão, que a gente viu que quando há uma herniação de algum órgão, geralmente um pulmão ele fica mais comprimido do que o outro, o abdômen fica mais escafoide, os ruídos intestinais, eles acontecem, isso a gente vai observar muito no exame físico, né, na ausculta, nos prêmitos, né, e aí a gente observa também que, no caso da hérnia diafragmática adquirida, a gente vai ter dificuldade respiratória, cianose, taquipneia, ruídos, né, respiratórios, diminuídos ou ausentes, ruídos do intestino na área do tórax. Então, isso vai estar presente dentro do exame físico, né, pulmonar. E aí, agora, a gente tem as complicações. Complicações, no caso, as hérnias congênitas, elas podem, né, gerar uma doença pulmonar crônica, né, no feto, né, após o nascimento, um refluxo gastroesofágico, um intestino subdesenvolvido, atraso no desenvolvimento, né, físico, mental, intelectual dessa criança, perda auditiva, e já nas hérnias adquiridas, diafragmáticas adquiridas, a gente pode, né, ocorrer outras complicações, como hemorragia interna e levar esse paciente ao óbito. Olá, meu nome é Luiz Gabriel e fui convidado para o programa Saúde em Foco para trazer para vocês uma abordagem da embriologia sobre algumas estruturas que fazem parte do nosso sistema respiratório. Inicialmente, falarei para vocês sobre o desenvolvimento das cavidades nasais. Essas cavidades nasais, ela se dá início pela união das premissas nasais médias e laterais, juntamente com as falsetas nasais. Ou seja, a união dessas três estruturas irá dar origem a uma outra estrutura, denominada de saco nasal,
E esse saco nasal, ele vai se desenvolver posteriormente, formando a cavidade nasal. Aqui na imagem, podemos mostrar para vocês a proeminência nasal lateral, a proeminência nasal medial, lembrando que ela tem dos dois lados da face. E essa estrutura, juntamente com a fosseta nasal, se unir, formando o saco nasal. Aqui nas imagens podemos mostrar, né, essas proeminências maxilares indo de encontro uma à outra. É importante ressaltar que a fusão dessas proeminências maxilares também induz a fusão das proeminências nasais mediais. Isso é importante falar porque, quando essas proeminências maxilares estiverem totalmente fundidas, elas irão recobrir a estrutura óssea da proeminência nasal média e irá dar origem ao palato primário. Com o desenvolvimento da face, irá ser formada a fosseta nasal. Essa fosseta nasal, como dito anteriormente, ela vai se aprofundar formando o saco nasal. Esse saco nasal ele é separado da cavidade oral pela membrana oronasal. Só que, posteriormente, essa membrana irá se romper e irá surgir as coanas primitivas. E essas coanas primitivas elas estarão comunicando diretamente com a cavidade oral por não haver mais essa membrana. E, posteriormente, essa comunicação irá se cessar pela formação do palato secundário. E é importante lembrar também que, por volta da 9ª semana de desenvolvimento, irá ser formado o septo nasal, que irá dividir entre narina esquerda e narina direita. Sobre o desenvolvimento do palato, o palato ele é dividido em primário e secundário. O desenvolvimento ele ocorre mais ou menos entre a 6ª e a 12ª semana gestacional. E o ponto de intersecção, o ponto de encontro desses dois palatos é uma estrutura anatômica denominada de forame incisivo ou fossa incisiva. O desenvolvimento do palato primário, ele ocorre, como dito anteriormente, a partir das proeminências nasais médias, ou seja, elas irão se fundir e dar origem a esse palato primário. E ele pode ser notado que ele fica anteriormente à fossa incisiva. A formação do palato secundário, ele se inicia logo após a ruptura da membrana oronasal, mais ou menos na 6ª semana de desenvolvimento, e porém ele dura mais do que a formação do palato primário, até por conta do seu próprio tamanho. Como podemos ver na imagem, os processos palatinos eles irão se derivar das proeminências maxilares. Inicialmente, eles irão ficar como se fossem pendurados lado a lado da língua. Só que, posteriormente, eles irão se horizontalizar e irão de encontro um ao outro para poder se fundir. Aqui na última imagem, podemos ver as cristas palatinas fundidas totalmente, formando já o palato secundário. Nessa outra imagem também é possível perceber, né, que elas vão se de encontro uma à outra e irão se fundir na parte medial do nosso corpo. E aqui na parte mais anterior, irá se formar a lata mole. E é importante ressaltar que o nosso palato ele é totalmente formado por duas partes, palato duro e palato mole. O palato duro ele é formado, como dito, pelo palato primário e pelo palato secundário. Já o palato mole ele é formado pela úvula e pelo véu palatino. Falando sobre a formação do diafragma, a sua origem embrionária ela vem de 4 estruturas. A primeira é o septo transverso. Esse septo transverso ele é a maior estrutura representa a maior área, né, durante o período embrionário. Ele é responsável por fazer uma divisão semicircular entre o coração e o diafragma. Ele é responsável pelo surgimento do tendão central do diafragma e ele é originado de um tecido mesodérmico. Nesse septo transverso, existem algumas aberturas que permitem a passagem de algumas estruturas que vão crescer da cavidade torácica para a cavidade abdominal. E essas aberturas são importantes para permitir o desenvolvimento e o crescimento dessas estruturas. E também ocorrerá a fusão desse septo transverso mais o mesentério dorsal do esôfago, juntamente com as pregas pleuroperitoneais, e irá formar o diafragma primitivo. A outra estrutura são as membranas pleuroperitoneais. As membranas pleuroperitoneais, na 6ª semana de desenvolvimento, como foi dito, elas irão se fundir ao mesentério dorsal do esôfago, mais esse septo transverso, formando o diafragma primitivo. Só que, posteriormente, as pregas e membranas pleuroperitoneais irão se regredir para dar espaço ao crescimento muscular da parede do corpo. Outra estrutura é o mesentério dorsal do esôfago. Ele fica presente mais nessa região central, como podemos ver, essa parte esbranquiçada. Ela permite o surgimento de pregas, ou também chamadas de cruras do diafragma, que irão circundar as estruturas dos grandes vasos, como a veia cava, a artéria aorta. E ao redor do esôfago, ele irá auxiliar na prevenção de refluxo de alimentos que irão retornar do esôfago na vida adulta, né? As pregas e as membranas peritoneais, como dito, elas irão regredir e vai restar apenas um pequeno espaço de cada lado, que vão servir de passagem de miofibroblastos para permitir o crescimento dessa musculatura na parede do corpo. A estrutura restante é essa própria musculatura que irá crescer das paredes laterais do nosso corpo. Por volta da 9ª até a 12ª semana, começa o desenvolvimento da cavidade pleural. Essa cavidade pleural se desenvolve na cavidade pericárdida. Ela vai, como se fosse empurrar as estruturas que estão mais caudais, que no caso é a cavidade peritoneal, permitindo assim um formato de cúpula do diafragma. E é importante lembrar que essa musculatura, ela deriva da parede, da parte da musculatura interna do nosso corpo. Como podemos ver nessa imagem também, acaba formando os recessos costodiafragmáticos.
Eles são formados a partir da expansão da cavidade pleural. Como podemos ver que a cavidade pleural ela vai alongando, ficando cavidade cada vez maior, propiciando a formação desses recessos costodiafragmáticos, permitindo, assim, também um formato mais de cúpula desse diafragma. Sobre a formação do pulmão e a sua origem embrionária, são divididos em 5 fases de desenvolvimento. A primeira fase é a fase embrionária. A fase embrionária, como podemos ver na imagem, ela é a primeira e ocorre durante a 4ª até a 9ª semana de gestação. A fase de desenvolvimento do pulmão se inicia na 4ª semana com o surgimento de um broto respiratório. Esse broto respiratório cresce do divertículo laringotraqueal, na parede ventral do intestino anterior primitivo. E esse broto respiratório, ele cresce na direção caudal e ventral, invadindo o mesênquima desse intestino anterior primitivo, ou seja, eles vão se comunicar diretamente. Só que, posteriormente, esse broto respiratório ele vai se afastar desse intestino anterior primitivo, e o intestino anterior primitivo vai dar origem ao esôfago. E, simultaneamente, a extremidade distal desse broto respiratório, ele vai se bifurcar nos brotos bronquiais primários, direito e esquerdo. E a sua porção proximal, denominada de pendúnculo, vai dar origem à laringe e à traqueia. Até a 5ª semana de gestação, os brotos bronquiais primários, eles vão se bifurcar, e vão se dar origem a outros brotos bronquiais secundários. Do lado direito, vai ser 3 brotos bronquiais secundários, e do lado esquerdo, vão ser mais 2 brotos bronquiais secundários. E cada broto bronquial secundário vai dar origem a mais 10 brotos bronquiais, só que terciários. E quando ocorre a formação desses brotos bronquiais terciários, vai marcar o fim dessa fase embrionária. A próxima fase, como podemos ver na imagem, é a fase pseudoglandular. Ela ocorre durante a 5ª e até a 17ª semana gestacional. Ocorre que a árvore brônquia ela vai se ramificar de mais vezes, de 12 a 14 vezes mais do que ela já fez, o que vai resultar na formação dos bronquíolos terminais. E esses bronquíolos terminais, eles estarão revestidos por um epitélio respiratório que é marcado por uma transição do epitélio síntese colunar ciliado para o epitélio síntese cuboide, com presença de poucos cílios já. A próxima fase, como podemos ver, é a fase canalicular. Essa fase canalicular, ela ocorre durante a 16ª até a 26ª semana de gestação. E cada bronquíolo terminal, ele vai se dividir adicionalmente em bronquíolos respiratórios, e esses bronquíolos respiratórios, eles vão ficar rodeados de uma ampla vascularização. Essa vascularização é importante para que futuramente seja possível fazer as trocas gasosas. É importante falar também que nessa fase, esses bronquíolos respiratórios, eles vão aumentar de tamanho e a sua camada vai ficar cada vez menos espessa. E nessa fase também ocorre a especialização de células que ficam nesses bronquíolos respiratórios que são específicas do pulmão. E a fase sacular, ela ocorre na 24ª até o nascimento desse feto. Ocorre que os bronquíolos respiratórios, eles darão origem aos ramos finais, ou seja, são os ramos terminais que vão fazer as trocas gasosas, os ramos finais dos bronquíolos, que vão fazer as trocas gasosas futuramente. E esses ramos eles são circundados por capilares e formam sacos terminais, ou seja, alvéolos primitivos naquele momento, que futuramente serão responsáveis por fazer as trocas gasosas. E esses alvéolos primitivos, eles são revestidos por células alveolares tipo 1 e tipo 2, que são os pneumófilos tipo 1 e tipo 2. A fase alveolar, como podemos ver, ela é a última, e ela se inicia após o nascimento e dura mais ou menos até os 8 anos de vida. Ela é marcada pela fase de maturação dos alvéolos e proliferação desses alvéolos pulmonares. Esses alvéolos vão crescer de tamanho, vão ficar mais espessos e com uma camada menos espessa, né? Para que seja mais fácil as trocas gasosas. E o alvéolo ele vai se multiplicar de tamanho. O bebê nasce com aproximadamente 70 a 100 milhões de alvéolos, e quando atinge mais ou menos a idade de 8 anos de idade, ele já vai estar com de 300 a 400 milhões de alvéolos. E sobre essa fase também, é importante ressaltar a formação da pleura visceral. Essa pleura visceral, ela se origina do mesoderma, que reveste a parte externa dos pulmões, enquanto a pleura parietal, ela deriva do mesoderma somático e irá revestir a parede do corpo. Falando um pouco sobre a abordagem histológica, irei trazer para vocês a abordagem histológica da árvore brônquia. Inicialmente, temos os brônquios. Os brônquios, ele possuem um epitélio respiratório, ou seja, é um epitélio pseudoestratificado, colunar, ciliado, com células caliciformes. Aqui na imagem podemos ver bem a formação dessas células caliciformes, que é responsável pela produção de muco. Podemos ver também a presença dos cílios, que servem também para a retenção de impurezas. Temos também um tecido conjuntivo. Nessa outra imagem podemos ver a presença de uma cartilagem hialina, glândulas serosas, e também temos a presença de uma parte com tecido muscular liso.
Nessa outra imagem também podemos ver uma região que há a presença de um tecido linfocitário, que é denominado BALT, ou seja, é uma parte desse tecido que possui grande quantidade de linfócitos. Também há a presença de células seromucosas e vasos sanguíneos. Sobre os bronquíolos, a gente pode falar que à medida que os bronquíolos vão se ramificando, o seu epitélio ele vai mudando. Inicialmente, ele possui um epitélio colunar simples, ciliado, e à medida que ele vai crescendo, se ramificando, ele se modifica até se tornar cúbico simples e uma redução das células caliciformes. Aqui na imagem podemos ver pela seta vermelha os brônquios e pela seta amarela os bronquíolos. A gente pode ver a redução de tamanho, né, que os brônquios são quase o dobro do tamanho do lúmen. Podemos ver também as presenças dos alvéolos aqui. E é importante ressaltar que nos bronquíolos existem células especializadas denominadas neuroepitélio. Essas células neuroepiteliais, elas são quimiorreceptoras sensíveis para alteração na composição dos gases. Ou seja, elas regulam os processos de troca gasosos, porque elas são quimiorreceptores. Qualquer modificação na estrutura desse gás, na composição desse gás, ela vai notar essas alterações e vão mandar um aviso para o nosso sistema nervoso. Os bronquíolos terminais possuem um epitélio colunar baixo ou cúbico, e ele pode ter ou não a presença de células ciliadas. Possui uma lâmina própria que é rica em células elásticas, com uma grande camada muscular lisa em formato espiral. Só que elas possuem uma fina camada de tecido conjuntivo. Algumas especializações desses bronquíolos é que eles possuem essas células que são denominadas células claras. Elas contêm grânulos que secretores na parte apical delas, que possuem proteínas de defesa contra alguns poluentes que são inspirados ou por inflamações. Sobre os bronquíolos terminais, eles representam uma transição entre a porção condutora e a porção respiratória. Eles possuem uma estrutura semelhante aos bronquíolos terminais quanto ao epitélio, que é um epitélio colunar baixo ou cúbico, só que é importante salientar que as estruturas da lâmina própria deles são diferentes. Esses bronquíolos respiratórios, eles possuem expansões saculiformes constituídas por alvéolos, ou seja, são sacos alveolares contendo grande quantidade, são aglomerados de alvéolos, né, os sacos alveolares. E o epitélio colunar baixo ou cuboide, e possuem também a presença de células que servem para a proteção contra inflamações e contra impurezas aspiradas pelo ar. Os ductos alveolares, eles representam a continuação dos bronquíolos respiratórios. E é importante ressaltar que esse ducto alveolar vai sempre resultar em um alvéolo ou então sacos alveolares, esses sacos alveolares são constituídos por diversos alvéolos, né? E a parede desses ductos alveolares é constituída pelos próprios alvéolos, ou seja, o epitélio que recobre esse ducto alveolar é um epitélio pavimentoso simples e com algumas células de musculatura lisa. É importante ressaltar também que ele possui uma lâmina própria que é rica em fibras elásticas, que permite a elasticidade dos alvéolos. Os alvéolos, eles são as estruturas principais do pulmão, são os constituintes principais do pulmão, que é onde vai ocorrer as trocas gasosas, né? Onde vai ocorrer a oxigenação do nosso sangue venoso. Ele possui um epitélio simples, pavimentoso, contém uma lâmina própria com tecido conjuntivo delicado, que é uma membrana muito espessa que para facilitar as trocas gasosas. Possuem fibras elásticas e reticulares e muitos capilares sanguíneos para que possa ocorrer essa oxigenação do sangue que vai passar por esses alvéolos, né? Esses alvéolos possuem alguns tipos de células. Essas células são células endoteliais dos capilares, são pneumócitos tipo 1 e pneumócitos tipo 2, e outro tipo são os macrófagos alveolares. E sobre a pleura, né, é uma camada serosa que estará envolvendo o pulmão, sendo formada por dois folhetos, um parietal e o outro visceral. Entre esses dois folhetos, há uma cavidade pleural formada por um líquido lubrificante. E esse espaço ele é virtual, porque é um espaço muito pequeno. E esse espaço virtual só se torna real quando ocorre algum processo patológico no indivíduo, como, por exemplo, um pneumotórax, que vai fazer com que esse espaço entre os dois folhetos aumente, fazendo que haja realmente um espaço real entre elas. Essa pleura ela é formada por um mesotélio, possuindo assim, um epitélio simples, pavimentoso, e possui uma fina camada de tecido conjuntivo, que é rico em fibras elásticas e fibras colágenas. Olá, é um prazer estar participando do programa de hoje. E falando um pouquinho de hipoplasia pulmonar, o que é hipoplasia pulmonar? Ela é uma condição rara que se caracteriza pelo desenvolvimento incompleto do tecido pulmonar, que pode ser unilateral ou bilateral. Isso vai resultar em uma redução do número de células pulmonares,
vias aéreas e alvéolos, que vai prejudicar as trocas gasosas. Essa malformação congênita, que às vezes ocorre em decorrência de outras anormalidades fetais, as quais essas vão interferir no desenvolvimento normal do pulmão. E a hipoplasia pulmonar também pode ser primária ou idiopática, não associada às outras anormalidades maternais ou fetais. E a incidência da hipoplasia pulmonar varia entre 9 a 11 por 10 mil bebês nascidos vivos. Uma causa relativamente comum, infelizmente, da morte neonatal. As causas. A hipoplasia pulmonar primária familiar, ela é herdada de maneira autossômica recessiva e as principais causas incluem uma ampla variedade de malformações congênitas e outras condições em que a hipoplasia pulmonar ela pode ser uma complicação como a hérnia diafragmática, como estamos vendo, ou outras malformações também relacionadas. Outra causa também pode ser as grandes massas no pescoço. E isso vai interferir com a capacidade do feto de encher os pulmões. E, frequentemente, a hipoplasia pulmonar ela está associada também a uma diminuição do líquido amniótico por múltiplos mecanismos. E essas ambas condições elas podem resultar em um bloqueio da bexiga urinária, o que vai impedir que a bexiga ela se esvazie e, assim, tornando-se muito grande e cheia. E esse enchimento da bexiga ela vai propiciar uma alta da pressão. E essa alta pressão ela também interfere no desenvolvimento de outros órgãos, como o desenvolvimento dos pulmões. Bom, as principais características clínicas. A hipoplasia pulmonar ela vai estar associada à dextrocardia, ou seja, do lado direito do coração. Essa condição ela pode resultar de erros precoces no seu desenvolvimento e resultando em distúrbios cardíacos congênitos. Em relação ao diagnóstico, ainda no útero, ele pode ser feito através de exames de imagem, como a ultrassonografia, a ressonância magnética, e é muito importante também frisar a extensão da hipoplasia pulmonar, que esse vai ser um fator muito importante para o prognóstico. Em relação ao tratamento, trata-se mais de gerenciar o problema do que tratá-lo de fato, o que vai implicar em 3 componentes, em 3 mecanismos. Primeiramente, a intervenção antes do parto. Em segundo lugar, a decisão sobre o timing do nascimento. E em terceiro, a terapia pós-parto. Em alguns casos, a terapia fetal ela pode ser feita para ajudar a limitar a gravidade da hipoplasia pulmonar. E em casos mais raros, a terapia fetal ela pode incluir cirurgia fetal. Em relação à abordagem genética da hérnia diafragmática, a genética ela pode ser apontada em 3 aspectos no que diz respeito à hérnia diafragmática: a incidência, a associação da hérnia diafragmática com doença genética e no estudo citogênico por aminocentese para identificação de cromossopatias. Bom, a incidência neonatal é de cerca de 1 para 3 mil a 1 para 5 mil, com uma incidência pré-natal de 1 para 2 mil. A maioria desses casos eles são esporádicos, mas há sim casos familiares já descritos. O diagnóstico pré-natal pode ser estabelecido por volta da 14ª ou da 15ª semana de vida intrauterina. E esse diagnóstico ainda na vida intrauterina ele é muito benéfico, uma melhor abordagem ao nascimento e no período neonatal. E aí, falando um pouquinho da fusão da membrana pleuroperitoneal, que se dá habitualmente entre a 6ª e a 8ª semana da vida intrauterina, se essa membrana não se funde às outras porções do diafragma, vai resultar numa hérnia de vísceras abdominais, por meio desse defeito diafragmático, conhecido por foramen de Bock-Dalick. De todas essas hérnias diafragmáticas, de 85% a 95% são hérnias de Bock-Dalick. Há uma incidência levemente superior para o sexo masculino. E como eu já havia dito sobre a hipoplasia pulmonar, essa hipoplasia é a condição mais importante associada à hérnia diafragmática congênita. E sua gravidade ela depende do tempo de duração e do comprometimento da superfície dos alvéolos, do leito arterial. Em relação à presença de anomalias associadas à HDC, ou seja, hérnia diafragmática congênita, é frequente e afeta cerca de 30% a 70% dos fetos e 40% dos nascidos vivos. São várias as anomalias encontradas, incluindo cromossopatias, síndrome genética, anomalias estruturais. E essas anomalias cromossômicas elas vão ocorrer de 5% a 15% dos casos, incluindo as trissomias do 13, do 18, do 21, a síndrome de Turner, a deleção cromossômica 8. As anomalias cromossômicas ocorrem em 5% a 15% dos casos, inclui as trissomias do 13, do 18, do 21, a síndrome de Turner, a deleção
cromossoma 8, a translocação equilibrada do 5q e 9p, entre outras cromossopatias, e as síndromes genéticas e anomalias estruturais ocorrem em cerca de 45% dos casos, e são várias essas síndromes associadas, como a síndrome de Fryns, a síndrome de Pierre-Robin, a síndrome de regressão caudal, a esclerose tuberal, entre várias outras. Bom, em relação à abordagem bioquímica da hérnia diafragmática, a bioquímica ela está mais relacionada no que se refere ao tratamento dos pacientes. Nos casos em que o diagnóstico da hérnia diafragmática ela não é realizado no período pré-natal, a idade do diagnóstico é importantíssima para ajudar a definir um melhor prognóstico. Quanto mais cedo surgirem os sintomas, pior, infelizmente, será a evolução da doença. E a sobrevida também é pior nos prematuros e nos recém-nascidos de baixo peso. A determinação da pressão parcial de dióxido de carbono pós-ductal e a pressão parcial também do oxigênio pós-ductal foram utilizados na avaliação de prognósticos. E quando se consegue obter uma pressão parcial de dióxido de carbono pós-ductal menor que 40 milímetros de mercúrio e uma pressão parcial de oxigênio maior que 100 milímetros de mercúrio pós-ductal com a ventilação convencional, isso vai sugerir que existe um tecido pulmonar adequado para a sobrevivência, sendo um prognóstico bom. Através de um estudo, verificou-se uma sobrevida de 91% em crianças que atingiram uma pressão parcial de oxigênio maior que 100 milímetros de mercúrio pós-ductal, e em comparação a uma sobrevida de apenas 7% naqueles que não atingiram esse valor. E uma medição indireta de índices de função pulmonar em recém-nascidos tem sido tentada. Outro estudo também efetuado demonstrou que uma compliance pré-operatória inferior a 0,18 centímetros de H2O quilo 1 foi associada a um pior prognóstico. No que diz respeito ao tratamento cirúrgico, ele deve ser deferido até se atingir um período de estabilidade cardiorrespiratória de pelo menos 24 horas, com valores gasométricos acessíveis, com uma ventilação convencional, nomeadamente de uma fração inspirada de oxigênio menor que 0,5 e uma pressão parcial de oxigênio maior que 60 milímetros de mercúrio. Novas técnicas terapêuticas estão sendo investigadas e algumas delas são a ventilação líquida, o transplante pulmonar lobular ou unilateral e a aceleração biológica de crescimento pulmonar. A ventilação líquida ela é uma técnica com potencial para reduzir o barotrauma, que consiste num preenchimento dos pulmões com perfluorocarbono. E o transplante pulmonar unilateral ele terá interesse nos casos de hipoplasia irreversível já tendo sido efetuado. E a aceleração biológica de crescimento pulmonar ela vai consistir na promoção do crescimento pulmonar através da administração pré-natal de fatores de crescimento pulmonar e vascular.